afetividade. Boa tarde a todos. Quem não assinou o livrinho ali da presença, por favor, né? Só para a gente saber, o pessoal que está aqui, né? Seu Vladimir. Então, boa tarde. Que Deus abençoe a todos nós. Então, tem uns recadinhos aqui sobre as atividades da casa, que segundas, terças e quintas, às 20 horas, as atividades da casa. Quartas-feiras às 14, sábado às 17, domingo às 10 horas da manhã, e tem a evangelização infantil. Quem tiver criança pode trazer as crianças também, né? Quem precisar passar no plantão, chega um pouquinho antes, uns 20 minutos, meia hora, para dar tempo de passar pelo plantão, né? Conversar no atendimento fraterno, se precisar se expor, né? Para colocar algumas ideias em dia e para poder receber assistência espiritual. Então, outra coisa também que é importante falar, que todo o trabalho social da casa, que é distribuído 62 cestas básicas, todo segundo sábado de cada mês. E a campanha do quilo continua, tem uma cestinha ali na frente, né, que quem puder, se ficar pesado, assim, traz de pouquinho em pouquinho, só para já ir ajudando para montar as cestas que dá para essas 62 famílias, né? E leite em pó é uma coisa também que precisa muito aqui, tá? Se puder trazer. Restos de lã para tricotar, casaquinhos, que agora veio frio, né? Então, tá pedindo lãzinha para fazer os casaquinhos também. E outra coisa, que todos os sábados agora é distribuído lanche nas imediações. Antes era de 15 em 15 dias, e agora é todo sábado, tá? E se o pessoal, todo mundo puder colaborar, que é feito aqui perto do metrô Carandiru, no Tietê, essa distribuição. E tem um grupo também de apoio a dependentes químicos, que funciona toda sexta-feira às 19h30. Só que assim, é só para quem estiver passando por esse tipo de problema, não é aberto para o público em geral. Então, se alguém conhecer alguém que precisa desse tratamento, está com algum problema de dependência química, de qualquer ordem, pode encaminhar para cá sextas-feiras às 19h30, tá? Os familiares, inclusive, né? Porque nessa hora a gente sabe que todo mundo precisa dar um apoio. E outra coisa importante que eu acho isso fundamental é lembrar de fazer o evangelho no lar. Que assim como a gente toma água para matar a sede do nosso corpo, o evangelho no lar é como se fosse também para sustentar o nosso espírito. Nos liga diretamente, né, ao Pai, através daquele momentinho que a gente para orar, para vibrar com a família, para dar um pouquinho do nosso amor também e esclarecer os ensinamentos acerca do Evangelho de Jesus, né? Porque o Evangelho no lar nada mais é do que reunir a família e poder falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, porque fortifica o espírito, tá? Faz parte do tratamento. Então é isso. Os recadinhos são esses. Obrigado pela paciência, né, de ouvir a gente. E vamos então agora nos acalmando tranquilamente nas nossas cadeiras, relaxando um pouquinho o nosso corpo, né, que a gente veio com as tensões do trânsito de São Paulo, né? Então esse momento é exclusivo para a gente. Cada um interiorize, né, aquela calma, aquela paz, o amor do nosso amigo Jesus, do nosso amigo mais querido, que sempre nos recebe de braços abertos, com todo amor, com toda a fraternidade. Procurando então nos elevar ainda mais, deixando os problemas do lado de fora, para que possamos assim aproveitar toda a energia que essa casa nos dá, essa casa do caminho tão gentil, esse local de refazimento, onde nós podemos recolocar as nossas forças de fraternidade. Lembrando então a prece que Jesus nos ensinou, vamos todos juntos mentalmente fazendo o Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. E assim, procurando então prestar atenção na palestra que o Zé Roberto vai dar para a gente, o tema é afetividade, do livro Os Prazeres da Alma. Então seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Que a luz do Divino Mestre recaia sobre todos nós como esse sol maravilhoso que nós temos hoje, né? Depois de um dia turbulento de ontem, né? Nós finalmente temos esse dia maravilhoso. E é sempre uma alegria falarmos do Evangelho de Jesus na interpretação da nossa doutrina, à luz da nossa doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é a afetividade. Nós, a princípio, nós entendemos que a afetividade está ligada com amor, está ligada com fraternidade, com a compaixão, também está, mas não é só isso. A afetividade, na realidade, é um conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob forma de emoções. Então, essas emoções, ela pode estar acompanhada de alegria, de prazer, como pode estar acompanhada de dor. Ela pode estar acompanhada de satisfação ou insatisfação, agrado ou desagrado. Isso depende de como essa afetividade, como nós transmitimos essa afetividade a alguém ou alguma coisa. Se nós não tivermos a reciprocidade necessária, vai nos trazer dor, vai nos trazer desagrado, vai nos trazer, assim, muito desconforto. Não se pode confundir a afetividade com amor. O amor é um outro sentimento, né? O amor é um sentimento que predispõe que nós desejemos o bem a outrem, de forma incondicional. Mas a afetividade, ela pode estar ligada ao apego, por exemplo. Se nós tivermos apego a alguma coisa ou alguém, nós podemos transmitir essa afetividade, esse carinho. Mas não necessariamente essa afetividade pode estar acompanhada de bons sentimentos. Porque se nós tivermos apego, o apego não é um bom sentimento. Se nós tivermos apegado a alguém, apegado a alguma coisa, até um objeto, até um animalzinho, essa afetividade que nós transmitimos não é um bom sentimento, não é amor. Não está ligado com aquilo que nos torna virtuosos como espíritos. A paixão, por exemplo, se nós estamos ligados, se nós estamos com o sentimento de paixão, podemos ter afetividade. Mas a paixão não é amor, é alguma coisa passageira. Aquele que tem paixão por alguma coisa, ele pode estar tendo esse sentimento de forma passageira, porque aquilo não permanece com ele. Aquilo não é um burilamento do espiritual, não é uma evolução. Porque a paixão não está ligada aos espíritos superiores. Não existe paixão no mundo espiritual superior. Existe amor, fraternidade, carinho. A paixão está muito mais ligada ao nosso mundo material, no estágio que nós nos encontramos, nesse mundo de provas e expiações. Não sabemos se no mundo de regeneração existe, possivelmente não. Porque lá o bem predomina sobre o mal, aqui o mal predomina sobre o bem. Então a paixão é uma coisa muito do nosso mundo de provas e expiações. É o mundo que nós estamos passando e que nós estamos batalhando para que esse mundo se transforme no mundo de regeneração. Por isso que nós estamos aqui falando do Evangelho de Jesus, estamos falando da doutrina espírita, da doutrina consoladora, que nos traz o esclarecimento, que nos traz essa visão de profundidade, que nos mostra a nossa origem como espíritos imortais e para onde nós estamos nos dirigindo. Então, essas informações todas que são preciosas para a nossa conduta, para o nosso melhoramento espiritual, e que melhora, e que vai nos melhorar gradativamente o nosso lado moral. Porque quando nós falamos em doutrina espírita, nós não estamos falando simplesmente numa religião.
É claro que é uma religião porque nos religa ao Criador. Tudo que nos religa ao Criador é uma religião. Então, todas as religiões existentes nos religam ao Criador, nos religam a uma entidade superior. Mas o Espiritismo é muito mais que uma religião. Se nós dissermos que o Espiritismo é baseado no aspecto científico, e nós sabemos que nós temos o Livro dos Espíritos. Como é que o Livro dos Espíritos foi elaborado? Através de um método, através de uma pessoa que tinha aquela habilidade de codificar, aquela habilidade de ordenar todos aqueles ensinamentos para que pudesse chegar ao nosso entendimento, através dessa pleia de espíritos que transmitiu para ele as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. E através disso que nós temos essas informações, através disso que nós temos todas os elementos necessários. Então é científico. É filosófico? Sim. É filosófico porque traz embutido uma filosofia do amor, uma filosofia da fraternidade, aquilo que Jesus nos trouxe, aquilo que Jesus nos deixou, o legado maior do Mestre Jesus. E quando nós falamos que tem um aspecto religioso, nós podemos simplesmente substituir o aspecto religioso pelo aspecto moral. É moral, porque se nós nos melhorarmos moralmente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos evoluindo. Se nós nos evoluirmos, nós estamos fazendo o quê? Nos religando ao Criador, nos ligando ao mundo superior, nos ascendendo ao mundo superior, que é onde nós pretendemos ir. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos, nesse momento aqui, estudando o Evangelho de Jesus? Por que nesse momento nós estamos aqui falando sobre a doutrina espírita? Porque nós queremos aprender. Nós somos insaciáveis, nós somos ainda criaturas no jardim, no maternal, no jardim da infância, como chamava no passado, na escala espiritual. Fala, poxa vida, mas estamos ainda nesse estágio? Sim, estamos nesse estágio, porque nós temos muito que aprender. Nem tudo nos é revelado. A revelação nos é dada de forma sistemática e gradual. Se nós olharmos, desde os tempos que Jesus aqui esteve, há 2000 anos atrás, até esse momento aqui, nós estamos recebendo as informações à medida do nosso entendimento, à medida da nossa evolução. Quando Jesus nos trouxe todos os seus ensinamentos, não só através de palavras, principalmente através de seus exemplos, que os evangelistas, Marcos, Lucas, João e Mateus nos relatam, nós estamos simplesmente vendo que naquele momento nós não tínhamos todas as condições necessárias para absorver aqueles ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos foram até distorcidos ao longo da história, através de interesses políticos, através de interesses eclesiásticos. Depois nós vamos recebendo todas as outras informações através dos precursores da doutrina espírita. E finalmente através de Kardec, em 1867, através do Livro dos Espíritos, que é esse repositório de sabedoria, que tudo aquilo que nós temos dúvida hoje, se nós formos recorrer ao Livro dos Espíritos, nós vamos ter todas as informações. Nós temos dúvidas sobre a criação? Ora, procura na primeira parte. Dúvidas sobre o mundo dos espíritos espirituais? Na segunda parte do Livro dos Espíritos. Das leis morais, é isso que nós estamos falando? Terceira parte. Lei do trabalho, a lei do amor. Nós vamos ali encontrar toda a legislação necessária que o mundo espiritual nos traz e nos orienta na nossa conduta. E finalmente, se nós estamos à busca de consolação, o quarto livro, as esperanças e consolações. E ali nós vamos encontrar mensagens fantásticas, fabulosas, como nós podemos ver a mensagem de Santo Agostinho, na questão 917A, nos ensinando como nos comportar, fazendo aquele balanço da nossa vida, fazendo aquele balanço diário que nós precisamos fazer, que nós não fazemos. Porque quando nós vamos dormir, o que nós fazemos? Nenhuma televisão. Aí acabou o jogo, está dormindo durante o jogo, está vendo lá o programa, está dormindo, nem sabe o que está acontecendo, aí já dormiu, já acabou. Né? E nós esquecemos também, muitas vezes, de fazer a prece de agradecimento quando despertarmos, por estarmos aqui encarnados. Né? Nós estávamos discutindo com o nosso colega ali, hoje, a permanência da nossa permanência no mundo material, a bênção que nós temos, a oportunidade que nós temos. Agradecer. Ontem tivemos um dia turbulento, hoje é um dia maravilhoso de sol. Vamos agradecer o dia, agradecer a nossa saúde, o nosso alimento, a nossa casa, a nossa vida, e assim por diante. Então,
Ali nós buscamos, ali está o nosso pilar moral, que é a doutrina espírita. E podemos falar o nosso pilar religioso, mas é na realidade o pilar moral. Muito bem. O amor, falando sobre o amor, ele desenvolve características pessoais. O amor não é o amor que cada um sente é diferente. Não é afetividade. A afetividade pode estar embutida nesse amor. Esse amor que desenvolve as características nossas pessoais, que nos distingue como criaturas imortais, que estamos rumo à nossa evolução, por incrível que pareça, um dia nós vamos estar na esfera crística. Vocês já pensaram nisso? Quando nós pensamos em Jesus, para inalcançável, não. É alcançável, por isso que ele esteve aqui. Por isso que Jesus fala das moradas da casa do Pai, que nós vamos ainda permear, vamos evoluir. O tempo não importa, porque o tempo para a espiritualidade é diferente do nosso. Nós estamos acostumados no tempo aqui na Terra. Por quê? Porque nós temos que ter uma forma de medir a medida, o período que nós estamos aqui encarnados. Nós temos que ter uma forma de medir quando a Terra gira em torno dela, é um dia. Quando dá a volta toda em torno do Sol, é um ano. É assim por diante. Mas na espiritualidade existe isso? Não. É claro que nas obras de André Luiz, dos mundos espirituais constituídos, ele fala disso. Os espíritos falam disso. Por quê? Porque o nosso lar é uma colônia que está próxima à crosta terrestre. Então tem que ter uma referência. Tem que ter uma referência. E se fala em dia, se fala em noite, se fala em tempo, mas no mundo espiritual não. Isso é diferente. Imaginem vocês que nós temos... É impressionante. Nós pertencemos a uma galáxia chamada Andrômeda. Nós temos 200 bilhões de galáxias conhecidas no universo. Iguais a nossa. Estimativa. Aproximadamente. Porque tudo que se pode medir no universo, e é uma coisa fantástica, não vamos aqui abordar como é que se mede o universo, como é que se determina, mas já tive a curiosidade de ver que isso daí é uma coisa muito complexa. Existem quase mais 100 bilhões de galáxias maiores que a nossa. Imagina, como é que é o tempo lá? Como é que se mede? É diferente. Então, para a espiritualidade, o tempo é muito diferente. E aquilo que nós estamos contando ainda, contabilizando aqui no planeta Terra, é porque nós estamos encarnados aqui, temos que contabilizar o tempo aqui. Mas vamos batalhar, vamos fazer o melhor, espiritualmente, fazer materialmente para a nossa saúde, fazer em prol do próximo, para que tenhamos saúde mental, saúde espiritual e corporal, para que permanecer e aproveitar essa oportunidade e bem. Por isso o Espiritismo nos traz aqui todas as diretrizes possíveis. Vamos ler o Livro dos Espíritos, né? Que é muito importante. Não esquecendo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma leitura que devemos fazer diariamente para o nosso conforto e a nossa orientação. O afeto, ele é manifestado em forma de emoções, até de paixões, e precisa ser burilado, é um sentimento que precisa ser trabalhado. Se nós temos afeto, se nós sentimos afeição por alguma coisa, vamos primeiro trabalhar o nosso amor. Vamos trabalhar o nosso sentimento de caridade, a nossa afetividade. Vamos trabalhar tudo isso para que essa afetividade seja realmente uma coisa que extravase amor, sem interesse, sem apego, sem esperar alguma coisa que venha de retorno. Porque nós podemos ter muita afetividade por alguém e não ter esse retorno. Mas se essa afetividade acompanha do amor, o amor já predispõe isso. Porque é uma coisa que desenvolve a nossa característica pessoal, que é muito importante, né? Quando Deus nos cria como espíritos. Porque a nossa criação, não vamos aqui abordar, né, a complexidade da nossa criação como espíritos. Mas no momento em que nós somos criados como espíritos, Deus faz o seguinte: Ele pega aquela forma e destrói. Tritura aquela forma. Por quê? Porque cada um de nós aqui, cada um de nós que estamos aqui, somos em individualidade. E nós temos, por isso nós temos o livre-arbítrio. E nós somos seres individuais. E nosso progresso é fruto do nosso empenho individual.
logicamente, nós dependemos, nós recebemos os apoios necessários daquelas criaturas de bem. Quantas pessoas passam por nossa encarnação que nos auxiliam tanto, às vezes nós nem a encontramos mais. É uma vez na vida, nós vimos nessa encarnação, não haveremos mais, mas possivelmente são espíritos que vêm já conosco em outras encarnações. Então nós dependemos muito desse apoio, nós dependemos desse amparo do mundo, que o mundo espiritual nos proporciona através dos bons anjos encarnados e desencarnados. Então nós somos individualidades, temos o livre-arbítrio, precisamos nos empenhar, precisamos desenvolver o esforço pessoal. Os espíritos dizem para Kardec, de uma forma muito clara, que o homem é o artífice da sua própria felicidade ou infelicidade. Então nós temos que trabalhar para sermos felizes. E como é que nós podemos ser felizes? É a posse? É o ter? Ou é o ter? É o ter. Essa é a forma de desenvolvimento. Sentimento, ter aquilo que está dentro de nós, que é o nosso sentimento, que é o nosso amor. Essa é a felicidade verdadeira. A felicidade não nos é trazida através de bens materiais, não é suficiente. Nós precisamos, logicamente, de todo esse amparo material para a nossa subsistência e sobrevivência. Mas temos que fazer bom uso de tudo isso, né? Quando nós falamos em afetividade, nós temos que pensar numa coisa muito importante, né? Que no Livro dos Espíritos, no livro 2, que fala do mundo dos espíritos espiritual, fala das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, mais precisamente da questão 291 em diante, 291 em diante, fala desses relacionamentos que nós temos. E aí nós vamos ver que os espíritos têm afeto particulares, além da simpatia pela afinidade. Então, claro que nós temos espíritos afins, nós temos muitos espíritos. Quando nós conhecemos uma pessoa, às vezes nós falamos, puxa vida, essa pessoa me é tão simpática, essa pessoa me é tão agradável. Por quê? Porque tem afinidade. Porém, nós temos situações particulares com esses espíritos afins. Por quê? Porque são aqueles que estão destinados, que estão cruzando o nosso caminho, são aqueles que no nosso projeto reencarnatório já estão lá naquele mapa que foi feito, todo aquele grande planejamento, que nós mesmos participamos, aquelas criaturas que vão nos auxiliar, e que nós possivelmente possamos auxiliá-las, porque a nossa encarnação não é simplesmente receber. Nós temos que receber e temos que dar, né? Como diz, né, a prece de São Francisco de Assis, né? Melhor dar do que receber, né? Porque se você dá melhor do que receber, pode dar mais, é porque você tem mais. E aquele que mais for dado, mais será exigido. Jesus já falou isso. Se nós estamos aqui recebendo informações, estamos estudando, e não adianta só estudar, porque somente o conhecimento não leva a nada. Tem que haver a prática. Nós temos que colocar isso em ação. Porque, conforme diz Paulo de Tarso, a caridade, né, o amor em ação. Se nós temos alguma coisa boa, nós temos que agir. Né? Nós não podemos simplesmente ficar estudando, sabendo, poxa, que maravilha, olha, Livro dos Espíritos, olha, Evangelho segundo o Espiritismo, olha, que coisa maravilhosa isso aqui, e fica por aí mesmo. Porque isso tem que mexer conosco no nosso íntimo, no nosso interior. É aquilo que nós chamamos de quê? De reforma íntima. Reforma íntima. Quando se fala de reforma íntima, né, parece um negócio assim, poxa vida, como é que eu vou fazer isso? É fácil. É fácil falar, é duro fazer, né? É difícil fazer, né? Mas é justamente fazer aquilo que nós temos, trabalhar as nossas dificuldades. O Benjamin Franklin, uma vez já falei isso numa palestra, inventor do para-raio físico, né? Se não fosse o Benjamin Franklin, acho que ontem nós estávamos fritos, né? Com todas essas raios, tempestade, imagina só que criatura maravilhosa, né? E para inventar isso, né? Ele tomou um choque, né? Ele pôs numa pipa uma chave, foi empinar, tomou um baita choque com o raio. Aí ele falou, opa, quanto mais alto é o ponto que tem lá, mais vai atrair o raio, né? Então Benjamin Franklin,
Ele era físico, ele era uma pessoa de muita cultura, né? Ele era mestre maçom, e ele então, ele sentia as suas dificuldades. Ele sabia que ele era uma criatura que às vezes comia demais, ele falava demais, às vezes ele se tornava inconveniente. Então o que ele fez? Ele fez uma ficha dos 13 passos. Colocou as 13 deficiências que ele entendia que devia melhorar. Fez uma ficha, não usa mais Kardec hoje, né? Hoje com a informática, né? Fala do Kardec, vocês vão confundir com o Kardec, né? Então não se fala mais no Kardec. Ela fez uma ficha e anotou todos os pontos que ele devia melhorar, todos os pontos comportamentais. E quando ele se via num local e via que ele tinha contrariado aquela determinação, ele ia na ficha e escrevia: hoje é dia 8 de junho de 2011. Aconteceu isso. Preciso melhorar. Aí, outro dia a mesma coisa. Aí ele fazia uma revisão, ele fazia um balanço disso. Falou: puxa vida, isso eu preciso melhorar. Mas não é só se forçar. Porque a gente nos forçando não tem melhora, nós temos que sentir. Temos que ter consciência. Temos que ter o conhecimento, nós temos que nos conhecer a nós mesmos. Como existe nessa mesma pergunta, na 917 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta aos Espíritos: qual a melhor maneira de atingirmos o progresso e a elevação? Fala, um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. E Sócrates adotou essa diretriz quando ele esteve no templo de Apolo, no santuário de Delfos, na Grécia. Ele viu, estava escrito lá, e falou: poxa vida, é isso mesmo, ó, temos que nos conhecer. E os Espíritos dizem que é isso daí mesmo, nós temos que nos conhecer. Será que nós nos conhecemos profundamente para sentirmos afetividade com amor? Será que nós nos conhecemos para não ter apego, não ter afetividade com apego? Nós às vezes não nos conhecemos, temos que nos conhecer. Uma pergunta, e às vezes não é nós que vamos determinar, nós que vamos nos conhecer. Uma pergunta que eu faço, eu já fiz em outra conversa com vocês, né? Quem de vocês consegue enxergar a própria nuca? Não dá. Como é que você vai para o olho? Mas vocês veem a sua própria nuca. Como é que vocês veem? Eu, por exemplo, quando vou no barbeiro, ele põe um espelho assim, eu vejo a minha nuca. Então, estou sendo auxiliado por alguém. As mulheres, duvido que vão se pentear só com o espelho na frente, né? Eu conheço bem essa história, tenho uma esposa e 2 filhas, né? Então sei como é que é, tem que pôr um espelho na frente, um atrás, aí está enxergando a nuca. Então sempre precisamos de alguém, ou de um auxílio de um outro objeto para nos mostrar, para nos ensinar o que devemos fazer. Então não devemos nos aborrecer com observações. Né? O André Luiz, ele coloca muito claramente, se não me engano, no livro Sinal Verde, que aquele que nós consideramos nosso oponente, é porque ele pode estar nos mostrando coisas que nós não sabemos. São opiniões diferentes. Então as pessoas falam, a gente se ofende, fica tudo delicado. Ah, mas que é isso? Eu não sou assim. Fala: pô, Zé Roberto, você, às vezes a Leda fala, você fica olhando assim só para Matilde, você não olha para o público todo, né? Então, é verdade. Mas eu não me ofendo, porque eu sei, você vê que eu estou olhando para o público todo hoje. Ela me ajudou, ela foi o espelho para me chegar à nuca, né? Então ela me mostrou alguma coisa a mais, mas é a realidade. Quando alguém fala alguma coisa para nós, vamos escutar. Ora, por quê? Né? E uma coisa, né, que eu sempre costumo alertar, né, isso é muito didático, né? Nós precisamos entender, entendendo isso, nós andamos metade do caminho. São aqueles, quando nós encarnamos, nós escolhemos o lugar, nós escolhemos, faz parte disso. Aqui nenhum de nós teve uma encarnação compulsória, né? Nós participamos da nossa encarnação. Então, junto com o Ministério da Reencarnação, nós sabemos quem é que vai estar junto de nós, da nossa família, o nosso vizinho, o nosso amigo, principalmente na família. Então, isso nos faz entender, às vezes não sempre, porquê das adversidades. Né? Por que das adversidades?
Porque às vezes nós estamos encarnados ali naquele mesmo seio familiar com espíritos que são desafetos do passado. Aqueles espíritos que nós prejudicamos, né? Porque quando se fala desafeto, parece que sempre é nós que estamos, eles que estão sendo nossos desafetos. Na realidade, nós somos os desafetos deles às vezes. Então são nossos desafetos, nós temos que nos harmonizar com esses espíritos, com essas criaturas que estão encarnadas. São aqueles que nós prejudicamos em demasia, aqueles que nós ou que nos prejudicaram, ou aqueles que nós cometemos atos até impensados. Então são nossos afetos que estão ali no nosso lar. Então vem aí a explicação da incompreensão que nós temos com relação a esses fatos. Ou existem aqueles espíritos também que são os nossos afetos do passado. E como é que são? Esses afetos são sempre aqueles que nós abraçamos? Não. Porque eles podem ser harmônicos ou desarmônicos, né? Se eles forem harmônicos, é marmelada, né? São aqueles que vão nos ajudar. É o bisavôzinho que está reencarnado, né? Que já desencarnou, que está reencarnado agora como na forma do nosso netinho, da nossa netinha, da nossa bisavózinha, nossa tia bisavó. Esses espíritos que nós sempre tivemos grande afinidade, que tivemos grande amor, então eles estão encarnados ali. Agora, tem aqueles afetos desarmônicos, aqueles que nós queremos bem, né? Tivemos afetividade, mas não tivemos um amor completo. Fomos espíritos nós tivemos afetividade, nós tivemos dedicação, mas não era um amor verdadeiro, não era um amor puro. Então, o que acontece? Nós estamos em desarmonia, e essa desarmonia, ela tem que ser acertada. Essa desarmonia que nós temos que, nesse momento, ter a oportunidade de nos aproximarmos. Então, são aqueles filhos que nós amamos, aqueles netinhos que nós... Mas nós temos desavenças, mas nós temos amor, temos afetividade, mas não está ainda em harmonia. Nós temos que trabalhar essa harmonia, para que essa harmonia seja realmente aquele amor que nele está embutido o perdão, a compreensão, né? Para que essa afetividade seja realmente acompanhada do amor, da fraternidade, né? Nós temos rapidamente aqui um exemplo que eu gostaria de passar para vocês, que está no livro de André Luiz, que é a reencarnação de Sigismundo. Isso explica muito bem, né, no livro Missionários da Luz. Quem não leu o livro Missionários da Luz, o Sigismundo é um espírito que está para ser reencarnado num lar de Adelino e Raquel. Adelino e Raquel, eles estão num consórcio de casamento já, né? E nesse momento, o Sigismundo, que foi um espírito antagônico do Adelino, está se preparando para reencarnar porque ele entendeu. E ele está transformando aquela diversidade em amor. Ele quer transmutar, quer mudar tudo isso para amor, com afetividade e amor. Mas o que está acontecendo? Ele está sentindo repulsa por parte do Adelino, porque o Adelino, no sonho, ele se vê, né, que ele se vê aquele quadro ainda, daquela situação terrível, onde o Sigismundo, como espírito, então eles, em uma encarnação pretérita, o Sigismundo lhe tirou a vida. E ele, então, tem pesadelos. E quando o Herculano, que é o mentor que acompanha o Alexandre e o André Luiz na casa do Adelino e Raquel, chega lá, encontra o Sigismundo prostrado, né, numa poltrona, chateado, sem forças, porque a vibração que é emanada do Adelino está minando suas forças. Então, aí o que ocorre? Ocorre que no sono físico, Adelino, ele é acolhido pelo André Luiz, pelo Alexandre, pelo Herculano, e com o próprio Sigismundo, fazem ali uma reunião, uma entrevista, né? E ele então começa a compreender a necessidade. Imagina a condição, né? Quando nós falamos de espíritos dos desafetos, que vai recebendo o lar ali, e o Sigismundo vai aquele empenho, fala, eu quero recuperar, quer transformar tudo aquilo que aconteceu de errado em amor, em afetividade, né? Aqui isso é um amor com afetividade, né? Então ocorre que
acaba, lógico, tendo um desfecho feliz, tudo aquilo ali, né? Foi uma coisa maravilhosa. Quem não leu o livro, né, precisa ler, porque é fantástico. As obras de André Luiz, que o Chico nos trouxe assim de uma maneira brilhante, nos abrindo as portas do mundo espiritual constituído, são obras maravilhosas que todos nós devemos não só ler, porque são obras que nos mexem com as fibras mais íntimas do espírito, né? Aquela emocionante, né? Mas também traz muitos ensinamentos que nós precisamos aprender sempre, né? Então, queridos companheiros, queridos irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês sobre a afetividade. Quando nós falamos de afetividade, vamos trabalhar o amor, vamos trabalhar a compreensão, vamos trabalhar a fraternidade, porque só ter afeto por alguma coisa sem ter um sentimento maior não é um sentimento bom. Em primeiro lugar, o amor. Como o próprio Paulo de Tarso diz na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, né? Se não fosse o amor, a caridade não seria nada, né? Não adianta ele conhecer o conhecimento de todas as, falar as línguas dos anjos, dos homens, conhecer todas as ciências, né? Dar tudo que ele tem aos pobres. Não adianta, sem o amor nada resolve. E o amor é o caminho que nos conduz à elevação, nos conduz ao aperfeiçoamento espiritual que nós estamos almejando tanto, né? Que Jesus, que os amigos da espiritualidade estejam com vocês agora e sempre. Se alguém tiver alguma colocação, gostariam? Pelo menos eu tenho um companheiro para me ajudar aqui para fazer as perguntas, não vamos ficar quieto, né? Ah, da metade eterna, né? A metade na verdade, que os espíritos esclarecem, né, para justamente naquele capítulo, acho que é da questão 290, né, sobre as metades eternas. As metades eternas, a alma gêmea não existe, né? Porque como nós somos individualidade, aquilo que eu falei, não? Aquilo que eu falei, não, que os espíritos nos trouxeram como mensagem, né? Que eu sou um expositor aqui não tem nenhuma opinião minha, né? Aqui é a doutrina sendo transmitida da forma que eu pude compreender. Então, quando Deus nos cria, Ele destrói a forma, porque nós somos individualidades. Se fôssemos metades eternas, então Ele teria criado, né? Seria uma forma com dois, né? Então, alma gêmeas, é poético, né? Falar alma gêmeas, né? O próprio Emmanuel, né, fala, né, dedicando a sua Lívia, né? Alma gêmea de minha alma, flor de luz de minha vida. É poético, né? Mas não é alma gêmea, né? Canta para ela que canta para ele, alma gêmea, exatamente. É lindo, né? É poético, né? Mas nós somos individualidades e sempre que nós encontramos a pessoa que nós nos dedicamos, ela se dedica, logicamente, à reciprocidade, ela se dedica a nós também, né? Porque essa convivência é um exercício diário, não existe uma troca, não existe perfeição. Se nós fôssemos perfeitos, né? Eu, por exemplo, se eu fosse perfeito, a Leda não estaria comigo aqui por 40 anos, né? Eu estaria lá nas alturas, mas eu prefiro estar aqui, porque eu estou com ela, né? Seria diferente. Mundo feliz. Seria um mundo. Nós vamos chegar lá, né? Por isso que nós estamos trabalhando aqui, né? Para chegar lá, né? Para chegar lá. Eu falo sempre para a Leda, não exige a perfeição minha, eu não sou perfeito, hein? Existe reconhecimento, né? Existe são sintonias. Sintonias, lógico. Então nós podemos dizer que somos uma gêmea. Não obstante que nós temos, sim, nós somos individualidades, nós temos a nossa identidade, existem diferenças que nós procuramos acertar, por isso que nós estamos encarnados aqui.
Porque à medida que nós conseguimos equalizar essas diferenças, ou pelo menos harmonizar, né, nós estamos evoluindo. Porque nós entendemos o outro e o outro nos entende, né? Isso que tem que ser. Né? Um pode até torcer para o Palmeiras, outro para o Corinthians, que dá tudo certo, né? Ninguém vai brigar, né? Mas eu conheço mesmo, o pai e o filho. Ele chama Manuel, né, o pai. Você não. É corintiano e o outro palmeirense. E eles se dão muito bem. Se amam. O Celso e a Mara, nossos queridos amigos, são dois médicos homeopatas, né? Mara Paroni, Celso Paroni, Mara é palmeirense, o Celso é corintiano. Eles estão vivendo sempre no mundo. Mas olha, Vladimir, eu não diria que isso é pior, viu? Eu diria que isso daí é o seguinte, eu diria que você está sendo influenciado. Quem sabe na próxima encarnação você... Então é isso, gente. Afetividade, né? Pra gente trabalhar o nosso amor, né? Todo dia um pouquinho, nós vamos conseguir tijolinho por tijolinho, paciência com a gente mesmo, né? Se a gente não conseguiu hoje, a gente vai tentando mais tarde. Hoje ainda não acabou, né? 3 horas da tarde, ainda dá tempo da gente se rever, né, os nossos conceitos e procurar pôr em prática o que foi falado na palestra. Existe o Evangelho, você quer responder? É. Meu pai, né, ele encarnou com 46 anos, e depois de tantos anos já, numa psicografia, ele estava nos aguardando para reencarnar novamente no mesmo caminho. Só que dessa vez, todos os cavaleiros do Egito. Então, mas Guilherme, eu diria o seguinte, você assistiu o filme Nosso Lar? Então, ali no Nosso Lar você tem um exemplo, né, da Dona Laura, né, você tem a casa da Dona Laura, onde ela recebe a neta, e a Dona Laura se preparando para reencarnar, para se consorciar com o Ricardo, que foi o seu ex-marido, que já está reencarnado. Então, isso é um exemplo, né. No Evangelho segundo o Espiritismo, você tem os laços de família, né, que ali leia o Evangelho. Por isso precisamos ler essas coisas, né? O livro dos Espíritos, precisa ler o Evangelho. Ali fala de laço de família, no livro dos Espíritos também fala os laços espirituais. Porque diz que na espiritualidade, esses laços, eles se estreitam. Né? Então você vai se estreitando esses laços. Por que nós estamos aqui juntos? Não interessa a condição que estão aqui encarnados. São espíritos que ainda, nessa oportunidade, por exemplo, pode ser até que não haja uma reconciliação completa porque as oportunidades prosseguem. Quando nós estamos encarnados, não é porque nós estamos encarnados e é um momento estanque, não. É uma continuidade. Espiritualidade, reencarnação, espiritualidade, e assim nós vamos. E isso vai prosseguindo. Nos mundos superiores, todos nós estamos treinando aqui para quê? Para fazer parte da grande família do Criador. Porque nos mundos superiores nós vamos estar todos juntos. O sentimento não vai ter diferença de sentimento. É claro que essa constelação familiar existente aqui no plano terreno e no plano espiritual, nos estágios que nós estamos, ela vai se ampliando, ela vai se refinando, ela vai se quintessenciando. Então nos mundos felizes nós vamos estar numa grande família. Todos nós. Exatamente, vão chegando. À medida que você trabalha para isso, nesse merecimento, as coisas vão acontecendo, né? Certo? Essa parte é legal também que tem, né, pra gente estudar. Porque a gente não é só, por exemplo, tem um pai, uma mãe e 2 filhos. Não só são aqueles 4. A gente tem uma grande família. Em cada reencarnação que a gente tem, a gente vai aumentando. Vai aumentando, vai. Eu realmente, esses temas que vocês percebem que talvez se pegar o livro do
do Francisco do Espírito Santo Neto, ele fala uma outra linha. Eu sinceramente, eu acho que nós devemos, né, não devo dar minha opinião, porque essa é uma opinião doutrinária, né, é falar sobre o Evangelho, falar sobre a doutrina, a codificação. Nós precisamos falar sempre sobre isso. Sempre. Não é porque fala, não, poxa, você gosta da Bíblia, você gosta do Evangelho. Não é isso, não. É que ali você encontra todas as informações necessárias para a sua evolução. Essas obras que acontecem são obras complementares. Se você lê uma obra complementar e não tem o conhecimento da base, não adianta. Né? Nós temos que falar justamente do Evangelho, o Livro dos Espíritos, obras da codificação, falar dos Evangelhos canônicos, o Velho Testamento, tem muita coisa, né? Tem. Dá uma fortaleza na gente, né? Essas palestras, essa nossa conversa todas as tardes, de fato, é muito bom para fortalecer o nosso espírito e a gente voltar com vontade para estudar. Porque o crescimento é individual, né, gente? Não tem como transferir, né? Não dá para transferir o conhecimento que ele tem para mim. Eu vou ter que fazer o meu esforço. Cada um vai fazer o seu esforço e todo mundo pode. Só confiar em Deus e em si próprio que a gente vai conseguir, né? Então, tá legal, então, por causa da hora a gente já vai encerrando, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode depois falar vamos dar mais tarde, tá bom? Então agora, vamos juntos com muita fé. Aquele amor que nós temos sempre no nosso coração, buscar no nosso interior essa força. Quem chegou agora verá o desafio, essas caminhos, respira fundo, e vamos juntos louvar esse Jesus, vibrar intensamente por todo o planeta Terra. Muito amor, muita paz, muita fraternidade, muita afetividade que vai nos levar a esse amor. E todos nós temos esse amor dentro de nós. Não devemos deixar guardado dentro do nosso coração. Sim, externar isso através dos nossos atos de bondade, dos nossos atos de gentileza, dos nossos atos de fraternidade, dos nossos pensamentos bons, de nossas ações. Que é o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse grupo, intensamente esse amor, por todos os hospitais, por todos os orfanatos, casas que estão as pessoas se sentindo abandonadas, doentes, doenças de qualquer ordem. Também vibremos por os encarcerados, que eles possam sentir esse amor que nós estamos jogando para eles, para que eles possam ter aquela força de se recuperar, de reparar os seus erros. Vibremos por todas as crianças, todos os velhinhos, os jovens, por todos os trabalhadores do bem, que continuem incansáveis na sua jornada. Vamos vibrando por todas as casas de oração, vibrando intensamente, todo o nosso amor, por todos os lares do planeta Terra, por todos os dirigentes, de todos os países, para que eles possam ter decisões sábias, decisões justas para ajudar o povo a se evoluírem também. Vamos então agora vibrando pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelas pessoas as quais estão precisando, estão com alguma enfermidade. Vibremos intensamente. Aquela pessoa que a gente sabe que está precisando, vamos imaginando ele sendo visitado por Jesus, nosso Mestre maior, acalmando as dores dessa criação. Então vamos vibrando também por nós mesmos. A gente já sabe que nós já recebemos essa ajuda quando a gente já está aqui, mas vamos imaginando também nós sendo iluminados, sendo instrumento da paz de Deus. Que ao voltarmos aos nossos lares e nos nossos trabalhos, que nós possamos ser realmente testemunhas vivas do Evangelho de Jesus. Finalmente, uma vibração amorosa que fica o plano espiritual levar aonde for necessário, se a gente esqueceu, mas que o nosso querido plano espiritual leve essa vibração de amor. E assim vamos encerrando, agradecendo por essa grande oportunidade de nos reunirmos aqui, isso é muito importante, nosso posto de reabastecimento espiritual.
dando graças a Deus, que nós possamos nos reunir novamente na próxima semana, com muito amor. Graças a Deus.